Oi gente, meu nome é Mariana e esse é o canal Por Paixão, onde eu falo sobre livros e mercado editorial. Hoje eu vim falar sobre a última série que eu li, que foi uma série de 6 livros. Eu tô falando da série Súcubo, da Richelle Mead. Então essa série, ela vai falar basicamente sobre um súcubo, que é a Georgina Kincaid. Durante todos os 6 livros, a gente vai acompanhá-la na sua rotina, com os seus relacionamentos e seus problemas. Essa é uma série meio que independente. Por que eu digo meio que independente? Porque assim, se você pegar cada livro, se você pegar o 4º livro para ler, você vai entender quase toda a história, 90% da história. Tem alguns spoilers, logicamente, mas eles são comedidos. Os spoilers existem apenas porque as pessoas comentam, sobre o que aconteceu no passado, mas não é algo assim que a autora introduz os livros anteriores, não tem nada disso. Então, assim, dá para ler tranquilamente fora de ordem, porque cada livro tem a sua história, que acaba naquele momento. Mas também existe uma história que vai perpassar todos os livros. Então, além de cada livro ter sua história principal e suas histórias secundárias, também vai ter uma história que realmente vai ligar todos os livros. Por isso que eu recomendo que você leia na ordem, os 6 livros na sua ordem, porque fica muito melhor você ir pegando as dicas de cada livro, e ir formando as suas teorias com o passar das histórias. Vamos ver se eu consigo falar sobre o que acontece assim no geral em todos os livros sem dar spoiler. No primeiro livro, que é esse aqui, A Canção do Súcubo, a gente vai conhecer a Georgina e vai conhecer todas as pessoas com quem ela convive, E a Georgina tem um grupo de amigos bem peculiar. Ela é um súcubo, ela tem 2 vampiros amigos, ela tem um demônio amigo, e ela tem um anjo como amigo também. E a Georgina trabalha numa livraria e é grande fã de um autor chamado Seth Mortensen. E ele está na cidade para fazer uma tour. Ele está fazendo uma tour do último livro dele, E Seattle, que é onde a Georgina mora, é a última parada dessa tour dele. E é muito interessante ver como vai ser esse relacionamento da Georgina com o Seth, Já que ela é super fã dele. E, logicamente, nem ele, nem qualquer pessoa humana sabe que ela é um súcubo, Muito difícil falar dessa série sem falar spoilers. Tá, o segundo livro é esse aqui, O Poder do Súcubo. E nesse livro, o grande acontecimento, assim por assim dizer, é que um dos amigos mortais da Georgina, o Doug, tá com um comportamento estranho, bem errático, como se ele tivesse com uma overdose de café. Mas aí a Georgina vai descobrir que não é exatamente isso. Esse livro também é bem interessante porque ele apresenta a versão masculina da Georgina, apresenta um íncubo, que é o contrário de súcubo. E aí vai ter uma história secundária em relação a ele também. Nesse terceiro livro, que é O Sonho do Súcubo, a história realmente tem muito a ver com os sonhos que a Georgina anda tendo, Então ela sonha com algo e acorda no outro dia sem energia alguma. E isso é muito estranho porque no dia anterior ela dorme com bastante energia. Então é como se ela estivesse sofrendo o que ela faz os outros sofrerem, Ela drena a energia das pessoas, dos homens, pra falar a verdade. Então ela tá sentindo esses mesmos sentimentos, a mesma fadiga, o mesmo cansaço. No 4º livro, que se chama O Calor do Súcubo, acontece algo inimaginável. Por causa de um problema com os imortais superiores, Georgina e todos os amigos sobrenaturais perdem seus poderes e se tornam quase humanos. Quase humanos porque eles ainda são imortais. Se eles forem atacados, eles vão demorar um pouco mais para se curar, mas eles continuam sendo imortais, continuam sem suas almas, mas eles perderam seus poderes. No 5º livro, que é esse aqui, A Sombra do Súcubo, Georgina está muito mal, Acontecimentos recentes fazem com que ela realmente entre num estado meio depressivo e, por causa disso, um ser sobrenatural se aproveita desse estado de tristeza dela e faz com que ela passe momentos ainda mais dolorosos, ainda mais desesperançosos. Nesse último livro, que é A Revelação do Súcubo, tudo parece estar indo bem na vida da Georgina, finalmente. Mas aí acontece outra coisa. Ela vai precisar se mudar, ela vai ser transferida. Ela precisa ser súcubo em outra cidade, na verdade na melhor cidade para ser súcubo, que é Las Vegas. Só que mesmo essa transferência para a cidade dos sonhos de um súcubo parece estar meio estranha. Nossa, gente, esses resumos foram
muito, mas muito, mas muito superficiais. Tenho em mente que eu tentei falar sobre cada livro sem dar spoilers, né? E foi por isso que esses resumos pareceram tão sem sal, né? Porque realmente existe muito mais além disso, muito mais. Deixa eu tentar fazer uma lista, né, dos meus preferidos, assim. Na verdade, eu amo todos os livros mesmo. Eu amo muito o primeiro, A Canção do Súcubo. Eu acho que realmente é um ótimo começo, né, para mostrar toda uma saga, toda uma história. Ele apresenta muito bem os personagens, ele conta algumas coisas da história da Georgina, né? O livro realmente faz você se apaixonar por ela. É realmente uma história incrível. Talvez O Poder do Súcubo, que é o segundo, seja o meu menos preferido. Eu acho que ele não anda muito bem a história, não progride tanto, apesar de ter as suas histórias secundárias, né, acontecerem várias coisas, mas em relação à história principal, eu acho que ele não anda tanto. Mas mesmo assim, ele não é um livro ruim de jeito nenhum. Ele é muito interessante. Aparece um novo personagem aqui que vai continuar, né, na vida da Georgina de algum modo e que já esteve na vida dela também. Então é bem interessante essa comunicação que eles têm por terem vivido muitos anos juntos, né? Então, por mais que eu diga que ele é o meu menos preferido, ele também é muito bom. O terceiro livro, O Sonho do Súcubo, é fantástico. Acho que nesse livro a gente também tem uma visão mais ampla do passado da Georgina. Isso é muito interessante, eu gostei demais dessa parte. E assim, desde o primeiro livro, algo está sendo construído, né? Tem aquela história principal que eu disse que ela vai ser construída durante os 6 livros da série. Mas acho que é nesse livro que o leitor realmente percebe que ela existe, sabe? Que essa linha por trás de todas as histórias primárias e secundárias do livro existe também. Existe a história de cada livro e também existe a história que vai dar liga em todos os livros. Eu acho isso sensacional. Nesse livro aqui, que é o quarto livro, O Calor do Súcubo, é muito, muito, muito interessante ver a Georgina humana, né? Depois de 3 livros, vendo ela vivendo como súcubo, né? Tendo preocupações de súcubo, né? Tendo as facilidades de ser súcubo também, ela de repente se vê sem tudo isso. Sem as preocupações, mas também sem as facilidades. Isso cai nela de um jeito estranho. Eu realmente não sei dizer se eu prefiro esse ao terceiro livro. Será? Talvez. Acho que eu prefiro esse do que o terceiro livro, mas o terceiro livro também é tão bom. Acho que eu vou só dizer que o primeiro é meu preferido e aí vai seguindo, sabe? No quinto livro, A Sombra do Súcubo, ele é um livro mais lento. Não que não aconteça nada, mas a Georgina está numa condição de que ela não é a personagem principal. Ela não é a personagem ativa nesse livro. Então a gente fica meio que sabendo das coisas aos poucos, sabe? E é tudo informação cortada, a gente nunca sabe o final das coisas, assim como a Georgina também não sabe. Ela tá vivendo numa situação complicada e a gente vai passar isso com ela, né? Não tem assim exatamente mudanças de pontos de vista. A gente vê o que a Georgina também é capaz de ver. Também é um livro muito pesado. Assim, eu acho que ele é bem tenso, ele é muito bom também, eu gosto bastante, mas eu não diria que ele é assim o segundo favorito, né? Eu acho que eu prefiro O Sonho do Súcubo, O Calor do Súcubo. E o último livro, que é A Revelação do Súcubo, é realmente assim incrível, sensacional, maravilhoso. Na primeira vez que eu li esse livro e toda a história assim se desenrolou de tal forma, eu fui pega de surpresa, eu não esperava. Foi assim maravilhoso. Nessa leitura agora eu já sabia o que vinha, né? Então eu até consegui ver algumas dicas nos outros livros, né? Preparando o terreno para o que acontece nesse livro. É o que eu disse no começo desse vídeo. Você até pode ler a série sem ordem, né? Sem estar na ordem. Você pode ler o terceiro, depois ler o quarto, depois ler o primeiro, depois o quinto, enfim. Mas esse livro aqui, ele vai juntar todos os outros. Você vai ver toda a evolução da Georgina, você vai ver tudo o que aconteceu e aí você vai se lembrar, nossa, ela falou disso no primeiro livro, no segundo, no terceiro, enfim. Você vai perceber que a autora foi dando, né, foi deixando uma trilhinha de pães
ali durante a série inteira. Sério, pra mim foi incrível. Eu não sei se quem leu pela primeira vez também achou previsível, talvez, não sei. Eu não achei. Pra mim foi, na primeira leitura, foi uma surpresa incrível, assim, eu amei mesmo. E eu fiquei muito impactada com toda essa história, com toda a genialidade da Richelle Mead de criar uma história assim. Se você por acaso pensar, acho que não vou ler essa série não, porque ela é de fantasia, né? Eu não gosto de fantasia, não gosto de sobrenatural, assim. Eu recomendo que você pense 2 vezes e realmente dê uma chance a essa série, porque ela é sensacional. E sim, é uma série de fantasia, tem muitas criaturas sobrenaturais, né? Elas são interessantíssimas, né? Você realmente é sugado para cada história deles. É muito interessante entender o funcionamento, né, de todas as coisas entre o céu e a terra. Mas acho que o maior trunfo dessa série inteira, de todos esses livros, é mostrar a humanidade da Georgina. Ela é um súcubo? É. Ela tem amigos sobrenaturais? Tem. Ela vendeu a sua alma ao inferno? Sim. Ela pagou com sua alma por um erro? Sim. Mas o tanto que ela é humana não tá no gibi. Sério, ela tem todos os dramas dos humanos. Ela vive como humana, ela gosta de se sentir humana. Ela também gosta da vida de súcubo, óbvio. Mas ela também se sente muito à vontade como humana, né? Vivendo a sua vidinha, com seus amigos humanos, com seu trabalho humano, enfim. Eu acho que a Richelle Mead realmente foi incrível ao fazer esse mundo, né? Ao fazer esses personagens e principalmente ao fazer a Georgina Kincaid. Ela é uma personagem sensacional. Ela dá nos nervos às vezes, sim. Ela é muito dramática. Ela entra em espirais de ansiedade, assim. É uma coisa bizarra. Mas é também muito interessante e muito emocionante ver o crescimento dela. Não só pelo tempo dos livros, mas também o crescimento dela pelos séculos, né? Porque ela já vive há muito tempo e a gente tem vislumbres das vidas passadas dela, do que ela viveu no passado. E eu acho que ela cresce muito, sabe? É perceptível. Ela cresce assim como todos os humanos crescem, né, na sua pequena vida. Ela só tem um espaço maior para crescer. Por isso que eu digo, sim, é uma história de fantasia, é uma história sobrenatural, mas também é uma história sobre pessoas, sobre relacionamentos, sobre como ser melhor, sobre como lutar pelos seus ideais, pelas suas pessoas, pelos seus amigos. Esse é o típico livro, essa é a típica série que eu olho assim e penso, meu Deus, como as pessoas podem pensar que ficção é uma coisa boba? Sério, lendo esses livros, eu vejo que não é. Lendo esses livros, eu consigo perceber verdades da humanidade. Lendo esses livros, eu consigo ver como são profundos alguns laços. Lendo esses livros, eu pessoalmente me sinto mais apta a acreditar em tudo. Eu acho que ler um livro desse realmente abre a mente, sabe? Eu acho que eu já li essa série umas 3 ou 4 vezes e ela continua sendo uma das minhas favoritas. Não deixou esse posto. Mesmo com o meu crescimento, né, como leitora, como pessoa, eu ainda continuo achando a série sensacional. Ela continua me tocando. Richelle Mead escreveu uma história fantástica nos seus 2 sentidos, né, em que no 3º livro ela começa a quebrar seu coração. No 4º livro, ela simplesmente pisoteia, mas depois tudo é reconstruído. Mas a história da Georgina Kincaid realmente ganhou meu coração pra sempre. O meu Kindle, inclusive, se chama Seth Mortensen. Então, assim, não sei se eu fiz jus à série nesse vídeo, né? É muito difícil falar sobre uma série grande, né, sem spoilers, uma série que eu amo muito. É difícil falar sobre todos os detalhes, mas eu acho que a principal característica, né, incrível dessa série inteira, né, da escrita da Richelle Mead, é como ela conseguiu criar uma história que coube outras várias histórias, né? Nada ficou fora do lugar, nada ficou sem sentido, tudo é muito bem construído, todas as características dos personagens são mantidas ao longo da série inteira. Seth Mortensen é um personagem que só existe na ficção, só. Não existe homem igual a Seth Mortensen.
não existe. Tirando a parte que a Georgina é um súcubo, é perfeita, é maravilhosa, eu me identifico muito com ela. Todas as paixões e ansiedades dela estão muito comigo. E como eu disse, acho que realmente o trunfo maior é trazer tanta humanidade em uma história de fantasia. E sim, eu entendo que é uma coisa normal, né? Acontecer isso de você realmente ver traços humanos, né? Ver características humanas nos personagens de diversas fantasias, obviamente. Mas eu acho que é o trunfo dessa série especificamente, porque assim, eu entendi como se tudo que aconteceu com a Georgina Kincaid aconteceu por ela ser muito humana, aconteceu por ela ser quem ela é, exatamente. Enfim, acho que eu falei demais, eu espero que nesse falar demais eu tenha falado coisas realmente importantes e que realmente passem a mensagem que eu quero, que eu recomendo bastante esse livro, essa série, essa autora. Eu acho até que eu me surpreendi de continuar gostando com tanta intensidade dessa série, mesmo depois de muitos e muitos anos. O primeiro livro foi publicado aqui em 2010, faz 10 anos basicamente que eu li esse livro, ou 9 no máximo, assim. Mas nossa, eu me senti da mesma forma, foram os mesmos sentimentos. Eu amei igual, se não mais. Então é isso, eu espero que eu realmente tenha feito algum de vocês ter vontade de ler esse livro, de ler essa série. Realmente vale a pena, eu recomendo demais. Como eu disse, é uma das minhas séries preferidas, continua sendo uma das minhas séries preferidas. E sim, as capas são horrendas, mas eu recomendo do mesmo jeito, né? Passa as capas, gente, compra no Kindle, né? Compra e-book pra ninguém ver essas capas horríveis, mas vale muito a pena, sério, eu recomendo demais. Todas as capas são horríveis, todas as capas são horrendas. Eu queria muito que a Essência, né, que é o selo da Planeta que publicou, fizesse uma nova edição com novas capas, capas lindas, que realmente mostrassem, né, o quão essa série é incrível. Mas enquanto isso não acontece, eu leio essa edição mesmo, eu leio no Kindle, eu comprei também, né, há bastante tempo. Acho que até comprei em inglês. Me conta aqui embaixo nos comentários se você já leu, se você gostou tanto quanto eu, né, o que é que você achou da leitura. Enfim, me conta tudo. Se você nunca leu essa série, me conta aqui embaixo se você sentiu uma mínima vontade de ler. Eu recomendo demais, eu não consigo deixar de recomendar essa série. Me conta aqui, né, se você realmente teve vontade, se você, sei lá, teve alguma dúvida, me conta aqui embaixo também. Não se esqueça de deixar seu like nesse vídeo e de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Isso ajuda muito na divulgação. Estamos mais perto dos 1000 do que estávamos antes, então isso é uma vitória. Eu fico por aqui. Muito obrigada pela companhia de vocês e até a próxima. Tchau!